toda a família no céu e na terra toma o nome. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma alegria estar com todos os nossos ouvintes mais uma vez. Há muitos que estão esperando esse dia chegar, terça-feira, quando você liga no nosso canal e recebe essa dinâmica da palavra, essa bênção do ensinamento da palavra. São milhares de ouvintes que assiduamente nos acompanham e nós agradecemos a sua audiência e mais uma vez estamos aqui para ser útil à sua vida espiritual. Temos aqui a palavra de Deus aberta em Efésios capítulo 3 e verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Estamos falando sobre a Trindade. Nós temos aqui, ouvinte amado, a mensagem de volta à palavra original. E eu quero te enviar gratuitamente, aí pelo seu WhatsApp, para o seu instrumento de rede social, seja qual for, nós vamos te enviar gratuitamente se você desejar. Envie para nós um pedido, uma mensagem, diga: eu quero receber esse livro, e eu vou te enviar gratuitamente, porque nesse livrete você vai compreender o porquê eu, Pastor Valtair Borges, não creio na doutrina da Trindade. É chocante, né? É chocante. Mas você também, ao ler esse livro e conferir com as Escrituras, logo você também não crerá mais na doutrina da Trindade. E você passará a crer na doutrina da unicidade. Não três deuses, mas um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, eu te envio gratuitamente, se você desejar, basta você nos enviar o seu pedido. E hoje nós estamos ainda aqui no nosso estúdio com o pastor Gessé Machado, que por sinal nos fez uma visita muito agradável nesses últimos dias aqui em nossa congregação, e nós somos privilegiados em tê-lo conosco e vamos passar a ele a palavra para nós conversarmos um pouco e tentar responder essa pergunta desta ouvinte: por que não a Trindade? Por que não a Trindade, pastor? Se existe uma pergunta bíblica, tem uma resposta bíblica. E vamos tentar te ajudar. Deus abençoe, pastor Gessé, bem-vindo aqui, e que o Senhor possa estar bem em nosso meio e ter toda a liberdade para responder aos nossos ouvintes. Muito obrigado, pastor Valtair. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e fazendo esta visita, amigável. Estou sendo, na verdade, quem está sendo abençoado sou eu. Estou muito ajudado. Que Deus abençoe, então, todos vocês ouvintes, todo esse ministério aqui, que está sendo uma bênção, Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Pastor Valtair, para mim, eu acredito que para o ouvinte entender a Trindade, ele tem que entender quem é Jesus. Sim. Uma vez que você entende quem é Jesus, você começa a entender a grandeza desse assunto, né? E eu já adianto, muitas vezes as pessoas, elas respeitam, né, a Trindade e tratam isso com toda reverência, mas uma coisa que chama muita atenção é que a palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. A palavra Trindade, ela foi criada, não é? E nós aqui cremos na unidade de Deus. Jesus, em São João, capítulo 10, verso 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Agora, entender quem é Jesus, que é algo que realmente ajuda um ouvinte, ajuda uma pessoa que quer entender esse assunto que é edificante quando você entra na palavra. Então começa a entender quem é Jesus. São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então estava com Deus e era Deus. Aí o ouvinte abre a Bíblia em São João, capítulo 1, o irmão, a irmã, e vai para o verso 14, que diz: e o Verbo, guarda isso, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou Entre nós. Então, aí você entende, há um só Deus, o pastor Valtair citou, há um só Deus, há um só Senhor. Então, se há um só Deus e um só Senhor, e Jesus, o Verbo, que se fez carne, ele é chamado de Deus, ele é chamado de Senhor. Então eu te pergunto, quem é Jesus para você? Já que existe um Deus. Tomando essa linha aí, pastor Gessé, há muitas pessoas que dizem assim: eu entendo que Jesus é a terceira pessoa da Trindade, né? Outros que defendem a doutrina dualística, né? Essa doutrina também ela está no mundo todo praticamente. O fundador dela foi o irmão Lee Valley, né? A doutrina da dualidade. Dizem: eu creio que Jesus foi a segunda pessoa, né? Então existem essas divergências. E o senhor focou um ponto muito fundamental. Eu estava observando esses dias um debate em uma rádio evangélica e um grande teólogo, famosíssimo aqui em São Paulo, não vou citar o nome dele, ele disse nestas palavras: a doutrina da Trindade é um arranjo teológico. Vê? É um teólogo, me parece que da Assembleia de Deus. Ele disse assim: olha, a doutrina da Trindade é um arranjo teológico. E ali eles estavam entre os quatro fazendo um debate naquela rádio sobre um determinado assunto. E ele, quando chegou na parte da doutrina da Trindade, ele falou: isso é um arranjo teológico. Nós defendemos isso porque os nossos pais defendiam e passou de pais para filhos. Então, nós temos esse costume de defender a doutrina da Trindade. Mas ela não está na Bíblia, ela é um arranjo teológico. E eu passei a admirar mais esse teólogo, né? Porque ele falou uma grande verdade. E o que nós estamos fazendo aqui, ouvintes, é tentando mostrar a vocês, dentro desses poucos minutos, essa realidade que Deus não é três, ele não se divide, né, pastor? Ele não se divide. Ele é um só. Assim como ele veio ao mundo em espírito, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem espírito em verdade. Lá em Gênesis capítulo 1 você encontra um Deus espírito.
Mas ele foi evoluindo através do seu programa, né? E ele sempre quis, né, pastor, ser homem, para salvar homens. E ele então tentou em Davi pecou, tentou em Moisés pecou, tentou em vários profetas, eles todos não puderam ser a expressa imagem de Deus porque pecaram, né? Ele foi tentando, mas quando ele chegou ali no seu amado Filho Jesus Cristo, ele fez dele Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, que nele habita corporalmente toda plenitude Colossenses 2:9. da divindade, né? Não toda a plenitude da Trindade, mas toda a plenitude da divindade. Mas o senhor pode seguir o raciocínio. E uma vez que nós vamos entender quem é Jesus, né, nesse raciocínio, você tem que voltar no Velho Testamento, justamente em Isaías. Exato. Você volta em Isaías, todos os profetas esperavam esse Deus. Então, Não é só essa doutrina, é uma doutrina antiguíssima essa. É uma doutrina que vem do Velho Testamento, não apenas no ano 325. isso. Não apenas num concílio que começou com uma igreja, né? E depois está aqui até hoje, aí passou de pai para filho. Isso aqui, conhecer quem é Jesus, saber realmente quem ele é justamente algo que chama a nossa atenção para Isaías capítulo 9, verso 6. Isso. Que diz, um menino nos nasceu. Um menino filho se nasceu. nos deu. Um menino nasceu. Um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Deus Forte. E o que mais me chama atenção, né? Já que esse Deus se fez carne, e o Velho Testamento já afirmava, todos esperavam Deus em carne mesmo, porque eles liam isso aqui nos seus templos. Os judeus liam, todos eles liam, mas eles esperavam e esperam até hoje por um que vai vir, né? E eles dizem assim, né? O nosso profeta conversou com um deles. Isso. E ele disse assim, quem que é o Messias para você? Ele será o próprio Deus. E vocês, gente, vocês dividem Deus em três partes. Os judeus não creem em Trindade de forma alguma. De forma alguma. Ele disse, não, eu não faço isso não. Mas o irmão Breno perguntou onde Jesus não cumpriu a parte de Messias. E começou a citar a Bíblia para ele. Ele chorou e disse, mas se eu aceitar isso aí, eu vou perder isso aqui. Me mostrou Perdeu o nome o salário. dele, o salário. Perder O o nome com gravura de ouro, o profeta disse, eu prefiro comer bolacha seca, né? Mas pregar a verdade. Isso foi a declaração de um judeu que falou para o reverendo William Marion Branham, né? Quando foi confrontado em relação à Trindade, né? Mas continua, um menino nos nasceu. E o que me chama a atenção, né, que nós acabamos de ler aqui, que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte E pai. Agora você pensa, que pai que é esse? Que é esse menino, que ele não é um pai comum. Além de ser pai, ele é o pai da eternidade. Agora pensa comigo, eternidade tem começo? Pois é. Eternidade tem fim? E pensa comigo, ele é o pai dela. Quer dizer, se tem uma eternidade, ele criou ela, ele é pai dessa eternidade. Então, se você entende quem é Jesus, que não é só um profeta, não é só um bom homem, você entende que ele se fez carne mesmo, desceu aqui no nosso meio, você começa então a entender quem é Jesus. Verdade. E entendendo que em São Mateus, capítulo 1, verso 21 em diante, chega ali dizendo que ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Então é incrível, a pessoa não é fácil eu encontrei um trinitário esses tempos atrás, esses dias atrás, um jovem, e ele falou para mim, não é fácil, eu ouvi a minha vida inteira que é 3. E me deparar com isso é um baque, ele não dormiu à noite. É uma mentira dita 100 vezes, logo
A estatística diz que ela é concebida como verdade, né? E, na verdade, é isso que tem acontecido. As pessoas veem isso na Bíblia, mas elas não conseguem conceber, porque aquilo já foi dito por antepassados, por pastores, de pastores, e morre um, vem outro, todos pregando naquela linha. Trindade, 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 batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa concebe aquilo, né? E mesmo que vê, às vezes, escrito na Bíblia, ela... não pode ser, como o senhor está dizendo, né? A mãe dele chegou para ele e disse: se você aceitar isso, você peca contra o Espírito Santo. Então é um choque para uma criança que vai numa escolinha, né, vê uma pomba, pastor. Vê um filho mais novo, né, talvez faz até a simulação de uma pessoa mais velha, de barba branca, sendo pai, e ele mais novo sendo filho, uma pomba. Agora você vê uma mensagem, uma Bíblia dessa que pega e une, não é? Como o senhor citou, né? Que eu sou pai, eu sou filho, tenho um espírito, né? Nós que também somos corpo, né? Alma e espírito. Ser trino. Um ser trino numa pessoa, né? Sou tio, sou avô, seria avô, me perdoe, sou tio, né? Então isso tudo não me faz três. Não me faz três. Isso são atributos, né? Atributos. Que Deus... nessa linha de Efésios que o senhor falou, eu quero... Mas aqui está os atributos, ó. Leia. Enquanto o senhor encontra aí, ó. Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos esses são atributos de um único Deus verdadeiro, né? Ele é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? O único e verdadeiro Deus e a vida eterna. O senhor falou nós vamos seguir já aí, mas o senhor falou agora há pouco do Concílio de Nicéia. Há muitos de nossos ouvintes que não têm conhecimento do Concílio de Nicéia. Está em vários livros. Você vai hoje na Rua Conde de Sarzeda, que é conhecidíssima, a Rua das Livrarias Evangélicas aqui em São Paulo. Tem mais de, acho que 100 livrarias evangélicas numa rua só. Então, você entra ali numa livraria evangélica e pega um livro, ou compra, né, claro, a história do cristianismo. Em quase todos esses livros mostra que no ano 325 depois de Cristo, houve um concílio na cidade de Nicéia, que por sinal era uma cidade bastante idólatra, né? E eles mudaram bastante coisas que antes era praticado. Por exemplo, Paulo só batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não cria em trindade. Pedro só batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra isso em Atos 10, 48, Atos 2, 38, e aí vai outras e outras referências, Atos 16. Então, no Concílio de Nicéia, né, pastor? Eles mudaram. Tiraram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e colocaram Pai, Filho e Espírito Santo nesse concílio. Passaram a comemorar o aniversário de Jesus em 25 de dezembro, sendo que ele não nasceu nunca em 25 de dezembro. Os próprios teólogos, os historiadores, eles rebatem essa ideia. Eles não creem que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Mas eles dizem, foi uma tradição, e muitos nem sabem onde essa tradição começou. E quando você compra um livro da história bíblica, você vê que essa tradição começou lá em 325 depois de Cristo, no concílio chamado Concílio de Nicéia. Eles fizeram ali um conclave, né, entre aqueles papas e cardeais e disseram, vamos mudar isso e colocar aquilo. E foram mudando tantas coisas de lá para cá, mas Deus, nesses últimos dias, aí que está a coisa boa,
Deus, nesses últimos dias, restaurou tudo que o gafanhoto comeu, a locusta comeu, o pulgão comeu, como está escrito lá em Joel. Todas essas doutrinas que foram comidas pela locusta, pelo pulgão, Deus restaurou nesses últimos dias, enviando-nos um profeta. Aí que entra o ministério profético. Não foi um teólogo que restaurou, porque um teólogo, meu ouvinte, ele iria no máximo entender que é um dogma da Igreja Católica, a Trindade, mas iria dizer, nós vamos seguir assim e tal. Mas um profeta não. Um profeta, ele é palavra pós palavra. Ele é só palavra, ele não sai da palavra. Então Deus nos enviou um profeta. Depois nós vamos falar um pouco sobre esse profeta para vocês. E esse profeta fez toda a diferença, porque ele restaurou, ele pregou de volta a palavra original, trouxe de volta a fé dos pais aos filhos, sabe? Malaquias 4:5. A fé dos pais aos filhos. Você sabia, ouvinte, que as últimas palavras da Bíblia Sagrada no Velho Testamento foi com a promessa de um profeta para esses últimos dias? Não é verdade, pastor Gessé? Sim, é algo... Nós estávamos segurando esse assunto, Sim. né? E o que me chama a atenção, né, dessa restauração de todas as coisas, Deus, não escolhendo, né? Vendo, olhando para nós, tendo misericórdia de nós. E vamos lembrar, pastor Valtair, que nós não declaramos ser a única igreja que vai... Sim, aí é outro. Sim, nós apenas cremos que vai subir aquele que tem, né, o Espírito Santo. É verdade. E estamos crendo ser parte desta graça e misericórdia de Deus. E cremos que você que está nos ouvindo, que tem essa dúvida, que mandou a pergunta, está sendo esclarecido, seus olhos vão ser mais abertos, né? E você vai poder se decidir, né? Decidir por esse nome. E nós estamos à sua disposição para te ajudar a dar esse passo a mais, né? Esse passo de fé a mais para servir esse Deus vivo, né? E colocando, né, esse assunto que nós tomamos aqui, quem é Jesus, tomando sobre isso, eu abri aqui em Efésios capítulo 4, verso 5, como eu já disse no início, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E isso que esclarece, me ajuda o ouvinte também, o qual é sobre todos, quando ele foi sobre todos, né? Por todos e em todos. E em todos. Então, é um só Deus. Quando ele foi sobre todos, estava ali. Tudo foi feito por ele, nada do que fez foi feito, né? Nada foi feito sem ele. Então, veja, ele estava sobre todos ali criando, né? Criou os céus, criou a terra. E ali era Deus sobre todos. E quando ele foi, não é por todos, ali estava Deus feito carne. Deus feito carne. O descendo, o Emanuel, e ali estava ele morrendo por todos, não é? Abrindo os braços na cruz e dando o sangue dele. Esse sangue nosso que nós recebemos na nossa vida não é judeu, né? Era o sangue de Deus ali. E em todos, hoje, através do Espírito Santo. Então, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, criando, por todos, salvando, e em todos enchendo com o Espírito Santo. Verdade. Enchendo com o Espírito Santo, ali está esse atributo, né? Esses atributos desse Deus, que ele, na verdade, esse Deus sempre amou, né? Estava nele querer curar, estava nele querer salvar, estava nele, não é? Para ele salvar, alguma coisa tinha que se perder, né? E uma vez, vamos lá, e uma vez que ele, né, permitiu, aconteceu a queda, e aqui chegamos, não é? O que ele fez? Ele não ia mandar apenas alguém, uma segunda pessoa, não. Ele mesmo. Ele mesmo. Desceu. Pastor E Gessé, se fez carne. mas aqui está, ó, Efésios capítulo 4, verso 4.
há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Daí nós temos também uma outra pergunta, que não está aqui no papel agora, mas me foi feita por uma irmã. Disse assim: pastor, se há um só batismo, por que vocês estão pregando um outro batismo? Então, como diz, né? Sai dessa. Se há um só batismo, por que nós estamos pregando um outro batismo? E na verdade, pastor Valtair, nós nunca pregamos outro batismo. Só existe um, e é nesse que nós estamos. Na verdade, se eu estou do batismo mais antigo que existe, esse batismo, ele foi falado no dia de Pentecoste. Então, para mim, o primeiro, não existe um segundo, mas nessa linha, para mim, o primeiro é aquele que saiu primeiro. E, na verdade, em Atos 2:38, o apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não estava numa escola, ele não estava num estudo teológico, respeitamos os teólogos, ele não estava no estudo teológico, ele não estava ali, ele estava para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu, eles receberam o impacto, ficaram até como bêbados, e eles abriram a boca sem medo, e eles perguntaram: o que faremos? Atos 2:38. O que faremos? Ele, sem medo, São Mateus ali do lado, né, na outra programação, Mateus comentando do ladinho, quem escreveu São Mateus estava lá, mas também com o mesmo Espírito, com a mesma revelação. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lembrar, ouvintes, o primeiro batismo realizado foi ali 3.000 almas batizadas em nome de Jesus Cristo. Ali em Atos 2:38 está dizendo as primeiras conversões. Primeira conversão de homens cheios do Espírito Santo, não homens inteligentes. Isso. Né? Eles eram indoutos, eles eram letrados, eles não sabiam ler, sabiam escrever, eles não tinham estudo para pregar como ele pregou e converter numa pregação 3.000 almas. Então, se há um só batismo, é um só batismo e o correto, né? O batismo correto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me pena, você foi batizado errado. Ah, mas quem te batizou foi o pastor de sua igreja? Mas ele se equivocou, porque ele não conheceu ainda isso. Quem sabe se você der essa literatura para ele, ele vai dizer a princípio que é falso. Mas se você mostrar para ele nas Escrituras, quem sabe ele também vai ter o seu entendimento aberto. Porque há somente um batismo mesmo. E talvez você que me fez a pergunta, e talvez você que está me ouvindo neste momento, não foi batizado ainda no batismo correto. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você carece de ser batizado de novo. Quer dizer, de novo, só que da forma correta, quer dizer, corrigir o que estava errado. A gente se corrige, passa uma borracha naquilo que se passou, apaga aquilo e começa uma nova vida, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver no norte, no sul, qualquer parte do Brasil, você pode escrever para nós. Nós enviaremos um pastor. Sempre terá um pastor próximo de sua cidade. Nós temos igrejas em praticamente todas as cidades do Brasil. Então sempre terá um pastor. Nós vamos pegar o endereço e mandar para ele, e ele vai até você. Enfim, nós vamos te ajudar a corrigir esta situação para que você esteja um degrau acima na fé, e agradando mais ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar agora a reflexão, mas estamos à vossa disposição para te ajudar naquilo que você desejar, naquilo que você precisar. Lembrando que esta literatura está à sua disposição. Podemos te enviar esta e mais 1.000 outros títulos. E é gratuita, pastor? É gratuito. Nós não cobramos nada. Isso é porque temos um desejo de que você veja a luz do entardecer. Vamos orar nesse momento? Bom Pai, bom Senhor, nós agradecemos por mais esta reflexão para a vida
que cada um de nossos ouvintes faça de fato essa reflexão para a sua vida. Em nome de Jesus, repreendemos as doenças, as enfermidades, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Pedimos que o Senhor faça assim também com os nossos ouvintes neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. What?